Pela Cultura FM, Ideias Musicais. Apresentando hoje Violão, o som antes da escrita, por Sidney Molina. O crítico Harold Bloom ensina que a palavra cânone remonta à expressão grega régua de medir, que em latim adquiriu o sentido adicional de modelo. Em inglês, assim como em português também, significa código, lei secular, padrão ou critério, também uma parte da missa católica ou ainda um termo musical ligado ao contraponto, os cânones, que são essenciais para as fugas, por exemplo. A palavra grega canon é de origem semítica e é difícil distinguir entre seu significado original de flauta de bambu ou vara de medir. A formação do cânone ou a canonização é uma expressão muito sugestiva para um processo constitutivo dos clássicos na tradição poética, porque justamente associa noções de padrão, modelo e música. Todos os instrumentos musicais têm o seu cânone regional, integrado por músicos que revolucionaram a história do instrumento em questão. Quase todos esses revolucionários são, entretanto, intérpretes compositores, como Paganini, Liszt, Chopin. O cânone tardio do violão, entretanto, a tardia invenção da régua capaz de medir seu passado e futuro, passa por André Segovia, músico cuja importância como compositor é quase nula. Segovia é apenas intérprete. O caso desse instrumento atípico, o violão, que usa o bailado da mão esquerda pisando porções maiores e menores das cordas, tal qual um instrumento de fricção, como um cello, mas que dedilha diretamente as cordas com os dedos da mão direita, sem intermediação do arco, como fosse uma harpa, permite que o nome mais forte de sua história seja antes um poeta da sonoridade do que um revolucionário da técnica. Segovia aceita a delicadeza intrínseca ao violão e passa a perseguir sem medo suas sutilezas. Para além, como se não bastasse ter de conviver com seus limites sonoros, o violonista, em sua arrogância, ainda almeja interagir com a totalidade da gama sinfônica. O programa de hoje é dedicado a obras para violão e orquestra. Poucas obras anteriores ao século XX para violão acompanhado de orquestra ainda fazem parte dos programas de concerto. Exceções são alguns concertos de Vivaldi, originais para laúde, e o bem-sucedido concerto de Mauro Giuliani, de linguagem clássica. Deve-se, portanto, também a Segovia um importante passo na direção da consolidação de um espaço pequeno, mas precioso, para concertos em que o violão aparece como solista diante das invejáveis forças sinfônicas. Duas obras importantes foram compostas para Segovia durante a Segunda Guerra Mundial e estreadas por ele no Uruguai, país onde se exilou espontaneamente, a princípio por causa da Guerra Civil Espanhola, depois por conta da própria Segunda Guerra Mundial. Estamos nos referindo aos concertos de Manuel Ponce e Mário Castelnuovo Tedesco. Vamos ouvir de Mário Castelnuovo Tedesco, que viveu entre 1895 e 1968, o Concerto número 1 em Ré maior, Opus 99, para violão e orquestra. Seus movimentos são allegretto, andantino alla romanza e rítmico e cavalleiresco, com André Segovia ao violão e a New London Orchestra, dirigida por Alex Sherman.
Ouvimos com André Segovia ao violão e a New London Orchestra, dirigida por Alex Sherman, o concerto em Ré maior de Mário Castelnuovo Tedesco. É uma gravação histórica de 1949, feita em Londres. O concerto de Tedesco foi estreado em 28 de outubro de 1938, mas a gravação que ouvimos foi feita em Londres depois da Segunda Guerra Mundial, e provavelmente já utiliza cordas de nylon e não de tripa animal, como as que Segovia havia feito uso em concertos e gravações até meados dos anos 40. Violão, o som antes da escrita, por Sidney Molina. Antes da estreia europeia, a cidade de São Paulo ouviu os concertos de Tedesco e Ponce, tocados na mesma noite no Teatro Municipal de São Paulo em 1942, durante a guerra, portanto. O grande colecionador Ronoel Simões, falecido em 2010, com mais de 90 anos, foi testemunha dessa apresentação histórica. E ele relatava detalhes desse concerto único na história do violão. A descrição que Ronoel fazia da sonoridade de Segovia, ainda aqui com as cordas de tripa e já com o violão Hauser de 1937, parece muito a descrição que se fazia também no Teatro Municipal de São Paulo da voz do tenore di grazia italiano Tito Schipa, uma voz que, embora não muito volumosa, chegava perfeitamente nítida, com muita qualidade, com muita nuance, não com grande volume. Assim também foi a descrição de Segovia tocando os concertos de Tedesco e Ponce no Teatro Municipal de São Paulo em 1942, sem amplificação nenhuma, como era hábito do violonista espanhol. Embora da mesma época, estreado por Segovia em Montevidéu em 4 de outubro de 1941, sob a regência do próprio compositor, o Concerto del Sur, do mexicano Manuel Ponce, só foi gravado por Segovia em 1958, no álbum triplo lançado para comemorar o seu jubileu de ouro, os 50 anos de carreira. Ouviremos do Concerto del Sur de Manuel Ponce, que viveu entre 1882 e 1948, o terceiro movimento, Allegro, Moderato e Festivo, com André Segovia, e a Symphony of the Air, regida por Enrique Jorda.
Ouvimos com André Segovia e a Symphony of the Air, regida por Enrique Jorda, o terceiro movimento do Concierto del Sur de Manuel Ponce, numa gravação de 1958. Ao contrário do que se poderia pensar, Segovia nunca tocou e, obviamente, nunca gravou o famoso Concerto de Aranjuez, obra do compositor espanhol Joaquim Rodrigo, que, ironicamente, haveria de se tornar um dos concertos mais populares do século XX, independente da formação instrumental. Dedicada ao violonista espanhol Regino Sanz de la Maza, que viveu entre 1896 e 1981,
O Aranjuez foi estreado em Barcelona em 9 de novembro de 1940. Sanz de la Maza teve uma carreira muito bem sucedida durante a primeira metade do século XX, período em que viajou diversas vezes pela América Latina, chegando a se apresentar no Brasil. Em 1935, ele foi nomeado professor da recém-criada Cátedra de Violão do Conservatório de Madrid. Segovia, portanto, jamais estudou o Aranjuez, mas nisso ele não foi imitado por seus sucessores. Depois dele, cada grande solista do violão haveria de dar sua contribuição à recepção da obra de Rodrigo. Julian Bream gravou-a 4 vezes integralmente, além de fazer uma versão avulsa do Adágio, o célebre segundo movimento. John Williams acertou a mão ainda muito jovem em uma histórica interpretação com Eugène Ormandy e a Orquestra de Filadélfia. E Pepe Romero alia virtuosismo, sonoridade, precisão e idiomatismo com a Orquestra de St. Martin's in the Fields, dirigida por Neville Marriner. Em 1954, Segovia recebeu de Rodrigo a encomenda de um novo concerto alternativo ao Aranjuez, a Fantasia para un Gentilhombre, agora finalmente dedicado a ele, o qual gravou no mesmo LP que traz o concerto de Manuel Ponce que acabamos de ouvir. Vamos ouvir da Fantasia para un Gentilhombre, de Joaquim Rodrigo, que viveu entre 1901 e 1999, o primeiro movimento, Villano e Ricercari, com Andrés Segovia, e a Symphony of the Air, regida por Enrique Rodá, numa gravação de 1958.
Ouvimos com André Segovia e a Symphony of the Air, regida por Henrique Jordá, o Vilano da Fantasia para um Gentilhombre de Joaquim Rodrigo. Violão, o som antes da escrita, por Sidney Molina. A Fantasia para um Gentilhombre faz uso explícito da fusão entre formas barrocas e clássicas. É música de sabor arcaizante, estilo comum na trajetória do compositor. Nessa mesma linha, Rodrigo faria, nos anos 60, o Concerto Madrigal para duo de violões e, da mesma forma, recuperaria também a estrutura do Aranjuez em seu bem-sucedido concerto para 4 violões de orquestra, o Concerto Andaluz, dedicado ao quarteto Los Romeros. Tal como no repertório solo, a preocupação de Segovia não foi apenas a de estimular a composição de novas obras, mas também de resgatar linguagens e estilos antigos para o violão contemporâneo. Entretanto, ao invés de buscar no passado uma obra clássica original, Segovia completou o seu ciclo de gravações de concertos com orquestra através de um arranjo encomendado ao cellista Gaspar Cassadó, que adaptou para violão um concerto original para violoncelo do compositor rococó italiano Luigi Boccherini. Vamos ouvir o terceiro movimento, Allegro più mosso, do arranjo de Gaspar Cassadó, cellista que viveu entre 1897 e 1966, do concerto para violoncelo em Mi maior de Luigi Boccherini, compositor que viveu entre 1743 e 1805, com André Segovia ao violão.
Ouvimos em arranjo de Gaspar Cassadó o terceiro movimento, Allegro più mosso, do Concerto para Cello de Boccherini, com André Segovia, e a Symphony of the Air, regida por Henrique Rodin, numa gravação de 1961. Outra obra importante do repertório de concertos para violão que Segovia encomendou, estreou, mas nunca gravou, é o Concerto para Violão e Orquestra de Heitor Villa-Lobos, que foi escrito em 1951 e cuja primeira gravação provavelmente foi feita pelo brasileiro Laurindo Almeida, que viveu entre 1917 e 95. Estreado por Segovia em Houston, no Texas, em 1956, sob a regência do próprio Villa-Lobos, o Concerto de Villa demorou um pouco para passar a integrar frequentemente os programas de concerto, o que ocorreu de modo mais intenso a partir dos anos 70, após a notável gravação de Julian Bream com André Previn. Bream, como já comentamos em outros programas, é um violonista de suma importância para que a recepção da obra violonística do brasileiro tenha se tornado o que é hoje. Vamos ouvir, com Julian Bream ao violão e a London Symphony Orchestra dirigida por André Previn, o terceiro movimento, Allegretto non troppo, do Concerto para Violão e Pequena Orquestra de Heitor Villa-Lobos.
ouvimos em gravação de 1971, com Julian Bream ao violão, acompanhado pela London Symphony Orchestra, dirigida por André Previn, o Allegretto non troppo, terceiro movimento do Concerto para Violão e Orquestra de Heitor Villa-Lobos. Até mesmo o mais forte poeta deve assumir sua posição dentro da linguagem literária. Se ficar fora dela, não pode começar a escrever poesia, pois a poesia vive sempre à sombra da poesia. O homem da caverna, ao traçar o perfil de um animal na rocha, retraçava sempre o perfil de seu precursor, diz Harold Bloom em Poesia e Repressão. Ao pulsar seu violão, sabendo-o ou não, todo jovem violonista retraça os harmônicos do som de Segóvia. Ter um repertório consistente com orquestra é signo de maioridade estética. Essa maioridade foi atingida pelo violão por meio de algumas das obras ouvidas e comentadas no programa de hoje. Eu sou Sidney Molina e esse é o programa Violão, o som antes da escrita, que faz parte da série Ideias Musicais. Ele tem produção de Ralph Schwarz, estágio de Raquel Sá e trabalhos técnicos de Almir Amador. Ideias Musicais. Realização Cultura FM. Fundação Padre Anchieta.